Evangelista Sérgio, meu filhão da fé. Eu quero desejar a paz do Senhor para todos os amados ouvintes dessa rádio, dessa programação. Eu tenho o meu chavão e vou afirmar sempre que leve é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Evangelista, nessa manhã de recuperação de vida, de conceitos e valores, podemos dizer assim, eu quero trazer um tema que muitos não entendem, mas fala de meninos. Mas eu não quero polemizar, eu quero esclarecer alguns pontos dentro da palavra de Deus. Quem são os meninos? Em primeiro lugar, os adultos com suas malícias, ou em segundo lugar, ou os simples na sua pureza. Quem são os meninos? Porque nós, como vemos coisas que não entendemos, achamos que aquilo ali é meninice, que é chocarrice. E você sabe que eu ensinei muitas das vezes, aquilo que você não entende, não conhece, você não deve questionar, não deve tomar nenhum partido, fazer alguma acusação. Se você não tem um discernimento daquilo que está acontecendo, você não pode prejulgar. Mas quem são os meninos? Os adultos com as suas malícias ou os simples na sua pureza? Porque, o evangelista, presta atenção, quando eu falo dos simples na sua pureza, eu preferia hoje retornar ao meu primeiro amor, que eu estava mais sensível, eu estava mais em conexão direta com o Espírito Santo de Deus do que nos dias odiernos. Como assim? Hoje, nós que se achamos já adultos, questionamos tudo, e quando oramos queremos ensinar Deus até como Ele vai fazer o milagre daquilo que nós esperamos e não aguardamos. Temos uma ansiedade de querer que Deus haja conforme a nossa especulação, conforme o nosso desejo. Então eu não vejo isso como um amadurecimento espiritual, eu não vejo isso como crescimento. E muitas das vezes, quando a gente é novo na fé, a gente ora e espera acontecer, espera o tempo de Deus, só acredita. Então, e hoje, alguns acham que são maduros, mas não têm essa perseverança. Mas eu quero ler um texto aqui de Marcos 10, no versículo 13 ao 16, que diz: e traziam-lhe criança para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os em seus braços, impôs-lhe a mão e abençoou. E dando uma continuidade aqui, também é interessante, no capítulo 19 de Mateus também fala da mesma coisa, que lhe trouxeram algumas crianças, para que impusesse-lhe as mãos e orasse, mas os discípulos impediam. E Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. E tendo-lhe imposto a mão, partiu dali. Então, muitas das vezes, os adultos que se acham adultos criticam, e eu digo que eles são repelentes dentro das igrejas, que trazer para o reino de Deus é difícil, mas expulsar, impedir, é mais fácil. Você acha mais pessoas fazendo isso com as suas axiologias do que trazendo para o reino de Deus. Eu quero falar diretamente para crente, eu quero falar diretamente para você que se acha adulto, mas as suas ações não condiz.
E aqui, dando prosseguimento, tem um epígrafe que diz: o jovem rico, o qual se aproximou, esse jovem, e disse: bom mestre, para eu conseguir a vida eterna, o que tem que fazer? E disse ele, nesse questionamento, Jesus vai dizer que bom só há um, que é Deus. Ele não quer ser bom, mas Jesus o indaga se ele conhecia e se ele guardava os mandamentos. E ele diz que realmente conhecia e guardava. E agora, quando o Senhor quer mostrar para esse adulto que ele era menino, que aí é que está. Então tá, vai e vende tudo que tem, faz obra social, dá aos pobres, procura ajudar os necessitados, os aflitos. E ele se indigna, e ele sai cabisbaixo, triste, com aquela palavra. E Jesus não só demonstrou aquela atitude aos discípulos, que muitas das vezes muitos acham que são maduros, são meninos pelas ações, as atitudes. Quer falar? Todo mundo fala, mas fazer são poucos. É por isso que a própria palavra de Deus diz ao evangelista: a seara é grande, mas são poucos trabalhadores, o ceifeiro. Então nós vamos entrar dentro desse tema, e aqui nós poderíamos destacar os meninos com atitudes adultas, que foram muitos que a Bíblia descreve, e alguns que se destacam quando cresceram. Como assim, pastor? Vamos lá. Eu podia falar da vida de Moisés, de José, o próprio Davi, Samuel, Jeremias, mas o interessante é Paulo, quando ele faz menção a esse tema, em Coríntios, os adultos despreparados, mas que se achavam bambambãs, né? Intelectuais, sábios, inteligentes, e ele faz menção do seu amadurecimento, do seu reconhecimento dele próprio, as suas atitudes em relação a Deus e ao próximo, como ele era exaltado, mas teve que tomar, sabe, um sulavanco espiritual de Deus para reconhecimento e ter o crescimento espiritual. Então vamos conferir isso aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele vai falar, vai narrar a sua história. Ele narra a sua história. Ele diz assim, 2 Coríntios 12, ele diz assim: em verdade que não convém me gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Aí ele não se destaca logo de princípio, mas ele diz assim: conheço o homem, tá, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. E esse tal homem, que ele não faz menção, mas no decorrer do fechamento do contexto nós entendemos que ele fala do seu crescimento e amadurecimento espiritual. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, tá? E ele começa a dizer essas palavras, que viu palavras, viu coisas inefáveis, que aos homens não lhe era lícito falar, contar ou esclarecer aqueles que se achavam já maduros, entendidos na fé. Mas ele no versículo 7, ele faz o esclarecimento total do seu amadurecimento, imposicionado por Deus. E ele diz:
e para que eu não exaltasse pela excelente revelação que foi-me dada, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear-me, a fim de me não exaltar. Aqui ele diz, para que me não exaltasse pelas excelentes das revelações que foi dada a mim, um espinho na carne. E ele diz que acerca de 3 vezes ele orou ao Senhor para que se desvencilhasse dele. Mas a palavra de Deus foi: olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.